Oi, meu nome é Elisa Bloch, eu sou personal stylist. Se você ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá aqui, segue lá. Tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist. Muita coisa legal, não dá pra perder. Estampas, tá aí um assunto polêmico, difícil pra mim. Gente, pensem numa pessoa chata e chata pra estampa. Eu sou insuportável pra estampa. Vocês já devem ter percebido por aqui, nos meus looks, né, que eu gravo, como eu uso pouca estampa, porque realmente é difícil uma estampa me conquistar. No verão, existe maior possibilidade de usar estampa, porque as estampas de verão realmente eu curto mais, mas estampa é um assunto que rende pra mim. Então hoje vamos falar sobre elas, como compor looks estilosos, elegantes, com essas peças que combinam tanto com a próxima temporada que já está chegando. Bom, vocês sabem que assim, primeiro que a escolha do tipo de estampa, eu sei que tem pessoas que gostam muito de estampa. Eu já tive clientes de consultoria que eu abri o guarda-roupa e eu não encontrava uma peça lisa para fazer uma composição com uma roupa estampada. E ao contrário também, eu acho que a estampa é muito importante, apesar de para mim ser um assunto bem difícil, porque eu realmente sou muito chata para estampa. É muito importante porque realmente a gente cria um visual mais alegre, um visual com mais impacto, né, que chama mais atenção, que tem mais presença, um visual mais rico, muitas vezes. Mas também a escolha errada da composição, da produção, pode arruinar o nosso look. Porque não só a combinação das peças, mas também a própria estampa. Então, é bem importante a gente prestar atenção na escolha das nossas produções, nas nossas peças, né, no caso, estampadas. E a primeira dica para quem, né, quer investir num visual estampado e tem realmente dúvidas é o fundo escuro. O fundo escuro sempre tem a tendência a diminuir visualmente o volume do corpo, enquanto que o fundo claro, como ele é mais vibrante, a tendência é chamar mais atenção e aumentar visualmente o corpo. Então, mulheres que têm volume, por exemplo, na região do abdômen, nos braços, nas coxas e querem diminuir visualmente essas regiões, enfim, qualquer região, inclusive no busto, o ideal é investir em peças estampadas com fundo escuro. Em compensação, as mulheres mignon, que querem aumentar, dar curva para um corpo que não tem muitas formas, que é um corpo menor visualmente, o ideal é investir em roupas estampadas com fundo claro, mais vibrante. E a escolha do tipo da estampa também é bem importante. As estampas maiores e em formatos arredondados, como por exemplo floral, né? As estampas florais elas sempre são arredondadas, porque as flores são redondas normalmente das estampas. Então é esse tipo de estampa grande e em formato arredondado, a tendência é aumentar visualmente o corpo, o volume do corpo. Enquanto que as estampas menores e mais juntas, mais juntinhas, mais próximas uma das outras, aparecendo assim um pouco menos o fundo, a tendência é diminuir visualmente o corpo. Entender? Eu espero que sim. É difícil. Na verdade, é bem difícil explicar isso também, mas eu espero que com as fotos vocês consigam entender um pouquinho melhor. A segunda dica, os looks com pouco contraste em relação ao fundo e à estampa, eles criam um look um pouco mais discreto, um pouco mais calmo visualmente. Então, se a gente escolhe uma estampa com um fundo, como por exemplo um cinza, e joga ali uma estampa vermelha, a tendência é chamar mais atenção. Se a gente joga uma estampa rosé, com pouco, vai dar pouco contraste com o cinza, a tendência é criar um visual mais harmônico, mais delicado, mais discreto. E aí chama um pouco menos de atenção. É uma maneira para quem não consegue, para quem tem mais dificuldade em usar estampas, adotar esse tipo de peça. Porque quanto menos contraste entre o fundo e a estampa, mais discreto o visual. E eu acho que uma das grandes dificuldades para usar a estampa
Não só a escolha da estampa, mas também porque chama mais atenção, é uma peça que marca mais. Inclusive, tem muitas pessoas que não gostam de usar estampa porque falam que a estampa marca muito e aquela roupa já fica muito marcada entre as pessoas comuns, entre os amigos, né, digamos assim. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não vou comprar estampa porque estampa marca, vou usar a peça uma, duas, três vezes com as mesmas pessoas, depois eu não vou querer usar mais porque marca muito. Então, isso é verdade. Então, quanto mais discreto, quanto menos contraste do fundo com a estampa tiver, mais suave vai ser a estampa e mais fácil a gente vai ter de usá-la sem enjoar, inclusive, daquela peça. Quando nós escolhemos uma peça do look estampada e a outra lisa, então, se a gente combinar a peça lisa com que seja da mesma cor de uma das cores da estampa, o visual sempre vai ser um pouco mais sofisticado, mais elegante e mais harmônico, né? Porque a gente percebe ali um cuidado de encontrar uma peça que seja da mesma cor da cor que tem na estampa. E uma das cores da estampa, né? Porque às vezes a gente pode pegar aí uma peça com 3, 4, 5 cores, dependendo do tipo de estampa. Então, ter esse cuidado de escolher uma peça lisa que seja exatamente de um dos tons da peça estampada é um detalhe que realmente vai valorizar a produção, vai trazer aquela calma, aquela harmonia visual para a roupa e com certeza vai gerar assim um visual muito mais sofisticado. Quando nós escolhemos uma estampa, uma peça estampada que tem um tom neutro nas cores, escolher uma peça complementar neutra também, né, dessa mesma tonalidade neutra, também gera um visual muito mais elegante. Quanto mais vibrantes forem as nossas peças complementares lisas, combinando com a cor estampada, mais chamativo, mais ousado vai ser a produção. E quanto mais discreto, sempre vai ser mais elegante, mais sofisticado, muito mais fácil de usar, inclusive e principalmente em ambientes de trabalho. Então, quando a gente vai escolher uma peça estampada, por exemplo, uma camisa floral, eu acho lindo, gente, é maravilhoso uma camisa floral para trabalhar. É uma maneira da gente sair, tirar o look da mesmice, né? Sempre daquela produção lisa. Porém, se a gente escolher uma peça, uma camisa floral, que tenha um tom neutro nesse floral e combinar com uma calça nesse mesmo tom neutro, a produção com certeza vai ser muito mais elegante, mais chique, mais sofisticada, principalmente para esse tipo de ambiente mais formal. Então, acho que esse é um cuidado que sempre vale muito a pena a gente cuidar, a gente investir, porque realmente para quem gosta desse tipo de visual mais sofisticado. Agora, quem gosta realmente de criar uma produção muito ousada, muito diferente, estampas vibrantes com cores chamativas combinadas com outras peças vibrantes e chamativas, lisas, realmente elas chamam muito atenção e com certeza você vai se destacar. Mas existe essa diferença assim de composição de visual que eu acho que é bem importante a gente assim se antenar quando a gente vai produzir os nossos looks com estampa, principalmente sabendo o que a gente quer, a gente vai conseguir chegar no tipo de visual que a gente deseja. Acho que a gente saber escolher o tipo de estampa também para cada estação, para cada ocasião, eu acho que é bem importante e faz com que o nosso visual fique realmente mais valorizado. Por exemplo, eu acho que looks estampados com estampas de folhagens super combina com a leveza do verão. Por exemplo, folhagens, nuvens, essas peças mais assim lembram a leveza, a alegria do verão. Enquanto estampas tipo Pied de Poule, que foi uma super tendência desse inverno, os xadrez, tartan, grunge, o príncipe de Gales, eles remetem a looks mais fechados, ou seja, a tendência é que a gente olhe visualmente aquela roupa e ela aquece o visual. Faça um teste, pegue um look assim com uma estampa, um xadrez tartan, por exemplo, que é uma estampa mais pesada visualmente. Eu tenho a impressão que ela é uma estampa que aquece mais o visual. Enquanto que os florais, por exemplo, como as folhagens,
que inclusive elas são estampas que têm um fundo mais contrastante, que são peças que aparecem muito mais o fundo, elas trazem mais leveza para as nossas produções. Uma boa comparação que eu gosto de fazer, por exemplo, o xadrez Vichy e o xadrez grid. São dois tipos de xadrez que eu acho que são a cara do verão, porque normalmente são... O xadrez Vichy a gente tem aí tanto ele pequenininho quanto ele grande, mas o xadrez grid ele é um xadrez super leve, né? A gente olha visualmente para ele, ele é leve, ele passa um visual de limpo. E ele também é um tipo de estampa, um tipo de xadrez que eu acho que super combina com as produções de verão. É bem importante também a gente manter o estilo dos acessórios e os complementos do mesmo estilo da estampa. Então, por exemplo, quando a gente pega uma peça que é estampada, que ela tem dois tipos de estampa, normalmente aqueles tecidos que lembram patchwork, que lembram estampas de patchwork, remetem a um visual um pouco mais borro, um visual mais rico visualmente, mais... o que a gente chamava antigamente, como é que era de gypsy, não sei, indie, sei lá, um visual mais borro mesmo, mais rústico, pode ser. E ele também combina com esse tipo de visual, com esse tipo de acessório mais rústico, então é um cinto mais pesado de couro, uma bota mais pesada, com um salto mais baixinho, com um salto bloco, enfim, peças realmente mais pesadas, aquele tipo de bota que fica enrugadinha lá embaixo na região do tornozelo, com bolsas de palha ou de, enfim, bolsas maiores, bolsa saco, bolsa de couro, saco maior. Então, remete realmente a esse tipo de visual um pouco mais rústico. E falando em acessórios, quanto mais estampada a roupa, mais cuidado nós precisamos ter com a combinação com os acessórios. Porque os acessórios, o que normalmente a gente pensa em acessório? Ele realmente complementar o visual. Quando nós temos, por exemplo, um vestido todo floral, super pesado, com bastante contraste, muita cor, a gente já tem um visual que chama bastante atenção. Então a gente não precisa criar mais pontos focais naquela roupa, a gente só precisa complementar, arrematar a produção, porque a roupa em si já chama atenção. Então, ao invés de escolher acessórios muito grandes, muito pesados, coloridos, muita informação, excesso de acessórios, a gente dá uma limpada nesse visual e coloca apenas o essencial para dar realmente aquele toque de aquela finalização, um arremate na produção. Então, quanto mais estampada a roupa, mais discretos os acessórios, para a gente criar um visual mais harmônico e mais limpo. Animal print é um assunto também bem polêmico entre as estampas. Vocês sabem que animal print é aquela tendência que não sai de moda nunca, é um clássico, na verdade, já, né? Então nós temos aí a onça, o leopardo, que é praticamente a mesma coisa, o mesmo tipo de estampa. Nós temos estampas de cobra, estampas de zebra. E aí dentro delas nós temos várias diferenças, assim. Então, por exemplo, a estampa de onça ou leopardo, enfim, como cada um chama, ela quanto mais escura, mais tradicional. Quanto mais clara, mais leve o visual. Então, tudo depende do nosso estilo e do nosso, enfim, como a gente quer compor um visual. Então, quando a gente quer uma estampa, quando a gente gosta de um visual mais pesado visualmente, aquela estampa de leopardo mais escura, ela vai ser mais pesada. Ela vai, inclusive, combinar mais com looks de inverno. O leopardo mais clarinho, que aparece mais o fundo, que tem um fundo mais claro, ele vai dar uma sensação de uma peça um pouco mais leve. Inclusive, vai combinar um pouco mais com os looks de verão. E nós temos também a opção do animal print da onça, do leopardo, mais estilizado, que normalmente é uma estampa onde a gente brinca com as proporções dela, porque o leopardo normalmente a gente pega, ele é uma estampa pequenininha. Então, quando a gente faz uma estampa estilizada, a gente já aumenta essa estampa e troca as cores dela, ao invés de nós termos aquele marrom, aquelas tonalidades diferentes de marrom, puxando para um amarelo, um caramelo, enfim, um off-white, um nude, a gente já parte para cores mais coloridas realmente. Então faz uma brincadeira com cores, inclusive cores bem vibrantes, amarelo, rosa, vermelho, neon. Então a gente faz essa brincadeira com tamanhos e proporções
e também de cores. Esse é o tipo de look, de estampa, né, animal, que tem muito mais personalidade e que ela brinca muito mais com o estilo criativo. Eu gosto bastante desse tipo de animal print. Eu acho que, particularmente falando, eu cansei muito de estampa animal. São poucas as estampas que eu gosto, estampa animal print. Eu acho que, como é um visual que pesa, ele é um visual rico, ele é um visual cheio, eu acabo enjoando muito rápido. Eu tenho pouquíssimas peças animal print. São poucas as peças que me seduzem, que conseguem realmente me fazer eu me apaixonar. E eu acho que isso é uma característica porque eu gosto de um visual um pouco mais clean. E normalmente quando eu gosto de uma estampa animal, eu percebo que é uma estampa muito mais estilizada e menos com a cara daquela onça tradicional, aquele leopardo tradicional. Porque acaba sendo um visual muito mais estiloso e muito mais limpo também visualmente. A estampa de cobra, eu sei que é uma estampa que pouquíssimas as pessoas gostam. É a minha estampa animal preferida. Eu acho que ela é super harmônica visualmente, porque tem pouco contraste de cor nela. Então ela sempre gera um visual mais delicado, mais leve, mais clean, mais refinado, mais elegante. Muitas pessoas não gostam da estampa de cobra, justamente por ser de cobra, porque remetem, né, ligam a estampa com o animal, mas eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é uma coisa, um pouco assim, crença popular, porque quem vai se vestir com aquela estampa não é uma cobra, enfim, mas eu acho que é uma estampa super chique e elegante. E nós também não podemos deixar de falar sobre os mix de estampas. Então, sempre quando a gente for fazer um mix de estampa, a gente tem que lembrar que esse vai ser um visual que vai chamar muita atenção. Então, a gente precisa criar ele com bastante cuidado, com bastante atenção. Não é fácil criar um look com mix de estampas, e eu sei também que são poucas as pessoas que gostam. Então, quando a gente vai criar esse tipo de visual, inicialmente a gente precisa criar um look com duas estampas diferentes, com apenas duas cores, né, e que elas não briguem entre si. Então, por exemplo, o tipo de mix de estampas mais fácil de fazer é listras preto e brancas com poá preto e branco. Então a gente junta essas duas estampas no mesmo look e cria um visual super harmônico, mas muito rico visualmente, que vai chamar atenção. A segunda, né, o segundo nível de mix de estampas é misturar duas estampas diferentes com cores diferentes, mas uma cor vai ter nas duas estampas. Então a gente pode pegar inclusive um tom neutro, como um marinho, um bege, um preto e branco, uma cinza, e essa cor básica, essa cor neutra, repetir nas duas estampas. E aí brincar com outras cores. E o nível mais difícil é criar duas estampas diferentes com cores completamente diferentes. Esse é o visual mais ousado, mais diferente, que chama mais atenção e o mais perigoso. Porque pra gente sair de casa e alguém achar que aquele visual, a gente tá vestido de palhaça, e às vezes até mesmo a gente achar, é muito fácil. Então a gente precisa cuidar muito. As estampas, elas precisam conversar. Eu acho que precisa ter uma harmonia visual, não pode ser duas estampas tão pesadas, não pode ser duas estampas com tanto contraste. Então é bem importante a gente criar a gente prestar atenção na hora de fazer essas combinações. Bom, meninas, eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entender. Esse assunto para mim é muito, muito, muito difícil. Vocês não sabem como como eu pensei, como eu catei foto na internet para tentar mostrar para vocês looks realmente estilosos, elegantes com estampa, porque pra mim é difícil. Hoje eu me superei. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber o que vocês acham. Me contem aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acham de estampas. Qual a estampa preferida de vocês? Se vocês gostaram de algum look em especial que eu mostrei aqui, o que vocês acham sobre mix de estampas? Me contem tudo aqui nos comentários. Eu adoro ler. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, bem especial.
E não se esqueçam de curtir o vídeo, é bem importante, assim, o YouTube entende que esse vídeo é muito legal e espalha para mais pessoas assistirem. Espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande, bem especial. Ai, que maravilha, o sol saiu. Ai, que delícia.